Então, gente, aqui já tá o molde forrado com plástico preto, porque a gente, ao longo desses anos, viu que o plástico preto chama mais o calor do sol e a peça seca mais rápido e de forma mais uniforme. Então você vai forrar o molde do cobre-bolo, dando um nó aqui bem simples. A gente começa passando a resina na parte de fora da peça. E pode passar sem nenhuma ressalva. Meio que esfregando, passando como se... Primeiro você passa como se quisesse que a peça ficasse toda molhada e depois você começa a esfregar. É importante que a peça fique como um papel machê em todas as partes com bastante produto. Para o cobre-bolo grande de 31 centímetros de diâmetro, a gente usa praticamente o pote todo da resina. Passamos no direito da peça, viramos a peça pelo avesso e vamos passar no avesso da peça também da mesma forma. Não se preocupem com o fato de estar esbranquiçado. É importante que a peça fique toda úmida por igual. Depois que a gente passou a resina na parte do direito e do avesso da peça, a gente esfrega assim levemente, como se estivesse lavando uma roupa delicada, para que a peça absorva bastante o produto. E aí vocês vão perceber que ela deixa de ficar tão esbranquiçada e começa a voltar à cor normal. Significa que a peça está absorvendo a resina. Vocês conseguem enxergar? Ela vai absorvendo a resina toda, tanto do direito quanto do avesso. E aproveitem para passar sempre de forma reforçada na barrinha das duas carreiras de ponto baixo que a gente fez. Você dobra ela assim e vem agora aplicando a resina na barra, porque é onde a peça vai dar uma sustentação. É importante que a peça esteja com bastante resina na barra, na beirada. Eu comentei com vocês no vídeo, em algum dos vídeos anteriores, que a peça abre bastante. Vocês podem ver como ela ficou bem aberta, tá vendo? E a gente vai moldar ela agora no cobre-bolo. Se você, depois de ter dado a esfregada, achou que em algum lugar absorveu e não tá bem embebecido da resina, você pode aplicar novamente, tanto no direito como no avesso. Esse é um processo, gente, que é muito importante. E não se preocupe em economizar a resina. O pote vai todo em uma peça de 31 centímetros de diâmetro. Tá vendo? Como aqui tá parecendo que nem foi. Quando eu falei parecendo um papel machê, é nesse sentido aí, ó. Quando você junta a peça, ela fica toda molhada, como se fosse um papel machê. Então, depois dela aberta daquele jeito que eu mostrei pra vocês, já aplicada a resina na parte do direito e na parte do avesso, eu forrei o molde e fui ajustando. Foi isso que eu falei pra vocês em alguns vídeos anteriores. Tava aberta, eu peguei um prato de bolo que eu tenho, que eu uso sempre para botar para secar. E percebam
percebam que eu ajustei o tamanho do crochê em cima do molde. Você centraliza aonde você cortou no molde de plástico. Você centraliza a primeira carreira de pontos altos e vai ajustando o crochê no molde. Vai apertando na parte da barra. Nessa peça que ficou mais aberta do que o que deveria, eu tive que ir ajustando. E daqui você coloca no sol. O ideal é que seja um sol firme, um sol forte, para a gente poder fazer o primeiro momento da secagem, que é assim que a parte de fora da peça estiver sem nada branco, como se ela já tivesse secado toda por fora, assim que ela estiver sem nada dessa parte da resina esbranquiçada, vocês estão vendo agora, eu consegui ajustar a luz. É o momento em que a gente tira o crochê, o cobre-bolo do crochê, a gente tira o molde do crochê e tira o plástico. Por que que eu faço isso? Eu faço isso para que a parte de dentro da peça receba vento, receba o ar, não fique abafada pelo plástico e assim ela possa secar por igual, sem ficar com nenhuma parte esbranquiçada. Então, recapitulando, eu coloco no sol, o ideal é que seja um sol firme, um sol bem quente. Assim que essa parte de fora estiver toda... Não é que a peça esteja dura, a gente não pode esperar a peça ficar completamente dura para tirar o plástico. A gente espera a parte de fora ficar seca, aparência de seca, sem nenhuma dessas partezinhas de resina esbranquiçada. A gente tira o molde da peça de crochê, tira o plástico preto e coloca de novo o molde em cima, o crochê em cima do molde. Eu vou esperar que a minha seque aqui para eu fazer um outro vídeo mostrando para vocês. Até lá.